Fala galera, tudo bem? Voltando aqui no nosso projeto, nós iremos agora criar as nossas tabelas. Então, já vou deixar aqui no Layer Tabela, caso eu não tenha criado o Layer. Opa, está aqui, eu crio ele, mas como eu já criei anteriormente, então vou deixar aqui no Layer Tabela. E vamos criar as tabelas aqui em Annotate. Andando aqui um pouquinho mais, grupo, Tables. Vou clicar aqui na setinha e vai abrir o Table Style para nós, beleza? Abrindo aqui o Table Style, eu vou vir aqui na opção de New e eu vou colocar aqui tabela geral, que é a nossa tabela de referência. Tabela geral, tabela básica nossa. Ok. Bacaninha. Agora vamos estar criando aqui as propriedades da tabela. Lembrando que uma tabela, se tem alguma dúvida, você pode voltar lá na aula de tabela para dar uma olhada. Mas basicamente a tabela é composta de alguns elementos. Os dados, que chama de data. O header, que seria o cabeçalho dele, que seria o título das colunas. E o title, que seria o título dele. E nós temos que configurar cada um deles, beleza? Vou começar pelos dados aqui, pelas bordas. Todas as bordas da tabela eu costumo deixar como by layer e a cor também como by layer e deixo ela com todas as bordas. Text, vamos ter que criar um texto para a tabela. Então vou vir aqui nos três pontinhos. Vou pegar aqui ó, o texto. É como que não é nem um texto anotativo, né? A tabela ela não funciona muito bem com essa parte anotativa. Eu vou vir aqui então em New, vou dar um text tabela. Não vai ser anotativo, então tem que trabalhar com um tamanho que se encaixe muito bem. Por exemplo, numa escala de 1 para 100, que é o tamanho de 0.15. Mas lembrando que lá no layout, você pode criar um layout só para a tabela e posicionar ela com o zoom que você quiser. O importante que tem escala são as vistas, mas não a tabela. A tabela tem que estar lá na sua prancha, mas ela não é o mais importante. O mais importante que eu digo com relação à escala. Tá bom? Ela tem que estar visível, mas você não vai lá com o escalímetro tirar a escala da tabela. Né? Tem que estar na escala correta as suas vistas, né? Fachada, cortes e a planta baixa, tá bom? Vamos colocar lá o romance também, para ficar tudo com a mesma fonte que eu gosto de trabalhar. Vamos dar um apply e vamos dar um close. Então o texto de tabela já está aqui, by layer também. Geral. Fill color não preenche, o alinhamento top center, né, no meio central. Tipo de texto. Você pode colocar vários tipos de texto para a tabela. Galera, eu gosto de deixar na opção geral mesmo. Ou seja, pode inserir qualquer tipo de texto nela. Como que a gente vai colocar texto tanto numéricos quanto caracteres especiais, eu deixo na opção geral. Se quiser criar uma tabela onde só vai ter números, por exemplo, você deixa em decimal number. Mas isso você pode mudar o estilo da coluna, o tipo da coluna, com ela já inserida, tá bom? Então vou cancelar. Ele vai ser, o tipo é data mesmo, e as margens, que agora que está o segredo. Para a gente trabalhar com tabelas em projetos arquitetônicos, vai colocar uma margem de 0.05, é um valor pequenininho mesmo, no começo vai ser muito estranho. Acabou. Eu mudo de data para cabeçalho, faço o mesmo procedimento. None, middle center, geral, ele é um label, pode deixar 0.05, 0.05 a sua margem. Text, texto tabela. Aqui eu coloco by layer. Bordas, by layer, by layer, by layer. E aqui, galera, eu não removo nada. Belezinha? Legal. Vou aqui agora para data. By layer, by layer, by layer. Nessa parte aqui, desculpa, é título, né? Deixa eu ver aqui se já fiz certo. Cabeçalho, ok. Aqui, tá. Ele volta, galera, mas não tem problema. Título. By layer, by layer, by layer. Nessa parte do título, eu gosto de tirar toda a linha e deixar apenas a linha de baixo, ó. Bottom border. Então eu venho aqui, tiro as bordas, no borders, e coloco apenas a bottom border. Text. Text tabela. Opa, desculpa. Text tabela, by layer. Geral. None, middle center. Tipo de texto genérico, label, 0.05, 0.05. E dou um OK. Está finalizada a nossa tabela. Vou dar um zoom para trás. Ela fica meio estranha assim, não é? Fica bem estranha. Vou dar um close. Quando eu voltar de novo aqui no gerenciador de tabelas, você vai observar que ela já está certinha, ajustada para o que a gente precisa. Beleza? Então, nessa primeira parte aqui, nós criamos um estilo de tabela
Na segunda parte, nós iremos criar as tabelas para portas e tabelas para janelas, levando como referência as janelas. Como que a gente está fazendo a adaptação de um projeto, eu vou estar colocando alguns valores de janelas, principalmente para claraboia, que eu gostaria que fosse trabalhado. Então isso pode mudar um pouquinho, tá bom? Mas lembrando que você é especialista aí da área, você que está fazendo arquitetura e engenharia, ou né, uma graduação correspondente a isso, ou um técnico correspondente a isso, saiba que nessa tabela você vai colocar as medidas da janela que realmente você vai aplicar nesse projeto, tá bom? Então um grande abraço, até a nossa segunda parte.